Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês no Fórum das Doenças do Aparelho Digestivo. Só lembrando que esse fórum ele acontece todas as terças-feiras de todos os meses e nós sempre procuramos fazer um fórum que agregue profissionais de diferentes especialidades, justamente para que haja uma discussão interessante. Então, só chamando a atenção, o próximo fórum ele excepcionalmente não será na terceira terça-feira, será na quarta terça-feira, porque a gente vai combinar com a sessão itinerante da Sociedade Brasileira Baiana, de Gastroenterologia. Então, ele vai ser no dia 29/9, o próximo, numa terça-feira, mas na quarta terça-feira do mês. Bom, então hoje nós vamos contar com a presença de Rafael e de Rodrigo, né? Rafael, inclusive, foi quem nos trouxe essa proposta dessa discussão. O que nós vamos discutir hoje é melhorando a comunicação entre os radiologistas e os médicos solicitantes e diversos pontos relacionados aí que nós vamos discutir. E Rafael Pereira, ele é médico radiologista lá do cardiopulmonar, subespecializado em radiologia torácica e abdominal pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, Med-Imagem. Então, Rafael vai nos apresentar e eu e Rodrigo vamos fazer a moderação. Rodrigo Guedes também é um amigo já conhecido de todo mundo. Rodrigo é oncologista, redidor HCP e também é uma pessoa muito presente, especialmente nas doenças aí do aparelho digestivo e que nos sempre acompanha nos casos aí em conjunto. Então, nós vamos começar com a apresentação de Rafael, em seguida a gente abre para os questionamentos. Existem duas formas de questionar, que é levantando a mãozinha ou escrevendo mesmo aí a mensagem de texto que a gente abre. Eu gostaria de pedir que todos mantivessem seus microfones desligados, porque isso interfere um pouco na fala do apresentador. Então, eu passo a palavra para Rafael e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade dos dois por estarem aqui. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos aí presentes e agradecer ao Dr. Alan pela parceria e Dr. Rodrigo Guedes. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo ver meu slide aí? Sim. Certo. Então, a ideia do tema é do nódulo hepático, é um tema que eu gosto muito. E a ideia não é falar apenas de como o radiologista dá o diagnóstico do nódulo hepático, mas sim envolver todos os processos, desde a solicitação do exame, qual contraste utilizar, a forma de interpretar, como comunicar isso no laudo para o médico assistente. Então, esses são os temas que vão ser abordados nessa aula. Inicialmente, eu vou começar por esse algoritmo radiológico para os nódulos hepáticos mais comuns. Então, essas são as fases que habitualmente nós temos no estudo, tanto da tomografia como na ressonância, são as fases pós-contraste. Então, na primeira linha, essa é a fase arterial do estudo, a fase portal e a fase tardia. Então, mostrando diferentes nódulos hepáticos, o comportamento deles, apenas com imagens ilustrativas, para a gente ter uma noção como esses nódulos se apresentam. Saliento aqui que esse é um cenário de um paciente com descoberto um nódulo de uma forma incidental, paciente assintomático, sem hepatopatia, sem doenças oncológicas. Então, começando pelo primeiro nódulo, vejam que é um nódulo que tem uma característica atípica em relação aos demais. Ele tem um realce globuliforme, descontínuo, periférico pelo meio de contraste na fase arterial. À medida que progredimos para a fase portal, existe um realce progressivo, até que na fase tardia esse nódulo se preenche totalmente pelo meio de contraste. Essa é a característica típica do hemangioma, e vejam a representação da imagem real. Então, um nódulo com realce periférico, globuliforme descontínuo. Vejam na fase portal que esse realce se torna cada vez mais progressivo, e na fase tardia, um realce totalmente homogêneo. O segundo nódulo ele tem a característica de já apresentar um realce homogêneo e hipervascular na fase arterial. E ele diferencia do quarto nódulo por esse realce ele ser persistente até a fase tardia. Essa também é a característica de um outro, do hemangioma, mas com uma outra característica, com a característica de um enchimento rápido. É o hemangioma chamado de flash filling, né?
ele apresenta um enchimento rápido já na fase arterial. Vejam que o nódulo é só isso daqui. Esse distúrbio perfusional que ocorre nessa fase arterial é muito frequente nesses nódulos, justamente pelo intenso realce e pela velocidade que esse nódulo se preenche pelo meio de contraste. Isso é muito comum nesse tipo de hemangioma. E vejam que o realce ele persiste com a intensidade de sinal maior do que o fígado de fundo até a fase tardia. Essa é a característica que nos ajuda a diferenciar um hemangioma de outros nódulos hipervasculares. O terceiro nódulo tem uma característica de ser hipervascular na fase arterial, mas como achado atípico ou diferente dos demais, ele tem uma imagem central hipointensa e hipovascular nas fases pós-contraste, que só apresenta realce na fase tardia. Essa é a característica da hiperplasia nodular focal. Vejam, uma lesão nodular com realce hipervascular na fase arterial, com a imagem central alongada que não realça nas fases arterial nem portal, e na fase tardia a gente vê que aquela cicatriz central ela apresenta um realce apenas nessa fase tardia. Isso é característico da hiperplasia nodular focal. E o quarto cenário é um nódulo hipervascular na fase arterial, que ele tende a se homogeneizar ao parênquima hepático nas fases mais tardias. Então, veja um nódulo hipervascular, que ele começa a se homogeneizar em relação ao parênquima hepático na fase tardia. Esse é um nódulo que não conseguimos diferenciar da hiperplasia nodular focal em relação ao adenoma. Por não existir nenhuma característica presente nesse tipo de nódulo, nós precisamos buscar outras características de imagem que nos ajude a diferenciar esses dois nódulos hepáticos. E as características que vamos buscar é a presença de gordura intratumoral. Então vejam aqui uma sequência T1 em fase e uma sequência T1 fora de fase. Vejam o decaimento de sinal nesse nódulo, isso representa gordura intratumoral nesse nódulo. E a presença de gordura intratumoral favorece o diagnóstico de adenoma. A outra característica que nos auxilia para diferenciar esses nódulos é a presença de conteúdo hemático, sangue. Nós sabemos que o adenoma tem uma alta probabilidade de sangramento, então a presença de um conteúdo espontaneamente hiperintenso na sequência T1 também favorece o diagnóstico do adenoma. Quando nenhuma dessas características estiver presente, nem gordura, nem sangue, nem cicatriz central, nós devemos fazer o uso, então, do contraste hepatoespecífico, como eu vou falar mais para frente. Então, ácido gadoxético, contraste hepatoespecífico, ou mais conhecido como Primovich, é o nome comercial do único que temos à venda aqui no Brasil, quando solicitar. Eu vejo muitos pedidos equivocados do contraste hepatoespecífico. Às vezes, um paciente vai fazer um ultrassom de rotina, é detectado um nódulo e o clínico já solicita como primeiro exame para investigação uma ressonância com contraste hepatoespecífico. Então, é preciso saber quais são os benefícios desse contraste e saber também que ele tem suas limitações. Então, quando solicitar o contraste hepatoespecífico ou o Primovich, né? Principalmente para diferenciar a hiperplasia nodular focal do adenoma, isso já é bem estabelecido na literatura. Num cenário de detecção e estadiamento de metástases hepáticas, isso num contexto de um paciente em pré-operatório, tá? Ele não é utilizado como rotina no estadiamento dessas neoplasias. Investigação de fístulas biliares e pacientes que estão em programas de rastreamento para CHC, eu vou citar algumas situações que o Primovich pode ser uma ferramenta adicional na maior acurácia na detecção desses tipos de tumores. Então, inicialmente, a gente precisa saber qual o mecanismo de ação desse contraste hepatoespecífico. Então, inicialmente, esse contraste ele cai no espaço extracelular, nos sinusoides e espaço perisinusoidal. À medida que o tempo vai passando, esse contraste é jogado para dentro do hepatócito por esse receptor de membrana, o ATP. Uma parte desse contraste é excretado na bile, uma outra parte ele retorna para o espaço extracelular. E à medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo um esvaziamento do espaço extracelular e um realce progressivo do parênquima hepático. Então é isso que vai acontecer esse é o mecanismo de ação
desse contraste. E nós vamos ver a expressão disso na imagem, que é justamente esse realce progressivo que ocorre no fígado. Vejam que ele atinge um pico máximo de realce na fase hepatobiliar. Além disso, identificamos o esvaziamento do espaço extracelular, mostrando, então, as estruturas vasculares hipointensas em relação ao parênquima hepático. Além disso, vejam a presença da excreção desse contraste pelas vias biliares, já nessa fase, com 20 minutos do estudo. E aqui nós notamos a diferença com o uso do contraste extracelular. Vejam que ocorre também um realce progressivo do parênquima hepático, mas as estruturas vasculares elas permanecem hiperintensas em relação ao parênquima hepático. E qual é a utilidade desse contraste na diferenciação de tumores hepáticos? Eles fornecem informações histológicas e funcionais. De que forma? É justamente a identificação da presença da expressão dessa membrana receptora ATP. Quando o tumor tiver a expressão dessa membrana, o tumor ele vai permitir a entrada desse contraste e esse tumor vai ser isointenso ou hiperintenso em relação ao parênquima hepático adjacente. Quando o tumor não tiver a expressão dessa membrana transportadora, o tumor se tornará hipointenso nessa fase hepatobiliar. E é assim que vamos utilizar como um critério de diferenciação desses tumores. Então, antes de mais nada, precisamos saber quais são os tumores que têm expressão dessa membrana receptora ou ATP. Então, a maioria dos HNFs, eles apresentam expressão, os nódulos regenerativos, alterações transitórias na perfusão hepática. Alguns CH6 também, com beta-catenina, podem apresentar expressão dessa membrana receptora. E quais são as lesões que não têm expressão dessa membrana? Cistos, hemangiomas, metástases, colangiocarcinoma, vasos, cicatrizes, fibrose, a maioria dos adenomas, a maioria dos CH6 e alguns nódulos displásicos. Então, vejam aqui 2 pacientes com nódulos hipervasculares na fase arterial. Eu não consigo identificar a presença de cicatriz central, não consigo ver gordura ou sangue na fase T1 pré-contraste. Então, a forma de a gente diferenciar se isso é um HNF ou um adenoma é olhando a fase hepatobiliar. Vejam um nódulo hiperintenso na fase hepatobiliar, enquanto outro nódulo hipointenso na fase hepatobiliar. É isso que vai favorecer a diferenciação de um adenoma para uma hiperplasia nodular focal. E por que é importante diferenciar esses 2 tumores que são benignos? Justamente porque a hiperplasia nodular focal, ela raramente complica e muitas vezes não é necessário nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento. Enquanto o adenoma tem chance de complicações, de transformação maligna, muitas vezes necessitando de um acompanhamento ou uma ressecção cirúrgica. Então, vejam aqui esse caso de um paciente com contraste extracelular, uma lesão hipervascular na fase arterial, com tendência a se homogeneizar nas fases mais tardias. Eu não tenho nenhuma característica de imagem para diferenciar um HNF de um adenoma. Eu faço uso do contraste hepatoespecífico e eu vejo que na fase hepatobiliar esse nódulo se apresenta com hipossinal em relação ao parênquima hepático, caracterizando então um adenoma. E no cenário oncológico, um paciente com câncer de cólon realizando estadiamento. O guidelines, eles recomendam que esse estadiamento seja feito com a tomografia de abdômen. Vejam que dificilmente eu consigo caracterizar um pequeno nódulo hipovascular nesse segmento hepático. Então, esse paciente tinha uma indicação curativa de fazer uma ressecção tanto do tumor primário quanto da lesão metastática. E antes disso, esse paciente realizou uma ressonância com contraste hepatoespecífico. Vejam a maior acurácia e maior sensibilidade na detecção de novas lesões, lesões secundárias que não eram caracterizadas pela tomografia, e isso fica evidente na fase hepatobiliar. Então, o paciente que tinha apenas um pequeno nódulo mal caracterizado na tomografia, ele vai para a ressonância com contraste hepatoespecífico e conseguimos identificar mais 5 lesões, aumentando a acurácia do método. Então, o paciente que tinha um planejamento cirúrgico para fazer uma hepatectomia esquerda,
Se esse paciente faz o contraste hepatoespecífico, isso permite um planejamento melhor da cirurgia e uma revisão para uma ressecção mais ampla. Esses são 2 pacientes que já tinham o diagnóstico de um CHC e que vieram para um exame de controle. E nesse exame de controle, nós identificamos o surgimento de 2 pequenos focos hipervasculares na fase arterial. O que o contraste hepatoespecífico pode ajudar nesse cenário? De lesões pequenas, precoces, para diferenciar de pseudolesões vasculares. É justamente olhando a fase hepatobiliar, esse nódulo ele se apresenta com isossinal em relação ao parênquima hepático. Eu não consigo delimitar ele aqui na fase hepatobiliar. Essa característica favorece que esse nódulo, que esse foco hipervascular seja apenas uma alteração perfusional, diferentemente desse pequeno nódulo que na fase hepatobiliar se apresenta com hipossinal. Essa característica favorece, então, o CHC precoce e auxilia o diagnóstico de uma forma bem precoce em relação à não utilização do contraste hepatobiliar. E no caso de CHCs hipovasculares, vejam o parênquima hepático com características de hepatopatia crônica. Dificilmente eu consigo caracterizar alguma lesão focal nessas imagens. Quando eu faço o uso do contraste hepatoespecífico, a fase hepatobiliar me auxilia, vejam que fica muito demarcado, muito fácil de visualizar essa lesão hipovascular. E quando eu olho retrospectivamente, eu vejo que havia uma alteração focal ali naquela região. Então, em cenários de pacientes com CHC hipovasculares, o contraste hepatoespecífico auxilia muito neste diagnóstico. E para isso, a gente precisa lembrar da hepatocarcinogênese desses tumores. Se lembrarmos como funciona a neoangiogênese do fluxo arterial desses pacientes, inicialmente ocorre um decaimento desse fluxo arterial, até que numa fase mais tardia é que vamos identificar aquele realce hipervascular da fase arterial. Diferentemente da expressão do transportador ATP, que justamente vemos aquele hipossinal na fase hepatobiliar, esse decaimento já ocorre em uma fase muito mais precoce. Então, aqui vamos conseguir já identificar aquele hipossinal na fase hepatobiliar, diferentemente da fase arterial, onde só vamos identificar aquele realce hipervascular numa fase um pouco mais tardia. Então, vejam mais um exemplo de um paciente que não havia nenhum tipo de lesão focal identificada em nenhuma das fases da ressonância, apenas na fase hepatobiliar nós caracterizamos, então, uma lesão hipointensa nessa fase do estudo. Esse paciente, então, foi recomendado um controle precoce, só que ele perdeu esse controle, voltou apenas 9 meses depois. E vejo, então, o surgimento, então, agora, nesse momento, do realce hipervascular, já com o washout, e o crescimento em relação ao nódulo de 9 meses atrás. Então, é importante conhecer essa característica na detecção precoce desses tumores. Então, vamos pedir, então, um contraste hepatoespecífico Primovich para todo mundo, porque é o melhor exame de todos. Não, né? A gente precisa conhecer também as limitações desse contraste. A primeira coisa é a custo-efetividade. Esse é um contraste mais caro do que o contraste extracelular e, por isso, ele precisa realmente demonstrar um benefício em relação ao contraste extracelular. A outra questão, outro empecilho, é a caracterização da fase arterial. Não é incomum que esses pacientes apresentem um distúrbio de taquipneia transitória e o exame fique totalmente inadequado para avaliarmos. Não é incomum isso acontecer. Existem alguns artifícios que podemos utilizar na hora da injeção, como diluir o contraste em soro fisiológico 1:1, fazer uma infusão lenta, fazer uma fase arterial tardia, mas mesmo utilizando esses artifícios, eventualmente não conseguimos ter uma fase arterial adequada. A outra questão é o volume de contraste que é utilizado no contraste hepatoespecífico. Vejam mesmo paciente com o uso do contraste extracelular e o uso do Primovich. Vejam a diferença de realce, como com contraste extracelular, a gente tem um realce mais exuberante na fase arterial. O radiologista precisa conhecer isso para não deixar passar uma lesão hipervascular com o uso desse contraste. A outra questão são pacientes
que apresentem cirrose descompensadas ou acentuada sobrecarga de ferro. Eventualmente, não vamos conseguir ter uma fase hepatobiliar adequada. Então, vejam a diferença de um paciente com a fase hepatobiliar totalmente normal e um paciente com a cirrose descompensada, onde não conseguimos ter uma avaliação satisfatória com esse estudo. Então, pacientes que tenham bilirrubina total acima de 3, não é recomendado o uso do contraste hepatoespecífico. A outra questão é a ausência da fase de equilíbrio nesse estudo. Então, pacientes onde a suspeita inicial seja de um hemangioma, nós não recomendamos que a solicitação seja feita com contraste hepatoespecífico. E por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, o hemangioma ele tem a característica de apresentar um realce periférico, progressivo, pelo meio de contraste. E vejam que, pela ausência da fase de equilíbrio, a gente tem uma fase de transição nesse estudo. O que era para o hemangioma se preencher completamente pelo contraste, na verdade, ocorre um efeito de pseudolavagem. Na verdade, esse hemangioma, justamente pelo hepatócito apresentar um realce progressivo e maior do que esse tumor, ele se apresenta de forma com hipossinal nas fases mais tardias. Então, o radiologista que não conhecer essa característica, ele pode até ter uma dificuldade de diagnosticar um tumor simples como hemangioma. Então, nós não recomendamos que seja feita a solicitação de um exame quando a suspeita principal for de um hemangioma. A outra questão é com relação ao cenário de um CHC. Como nós não temos a fase de equilíbrio, nós só vamos poder avaliar o washout na fase portal. Então, perdemos uma fase adicional para caracterizar um critério principal para diagnosticar o CHC. Então, esse é um empecilho muito grande nesse cenário de pacientes com suspeita de CHC. E nós sabemos também que raramente alguns CHCs e alguns adenomas, principalmente o subtipo inflamatório e com beta-catenina, eles podem apresentar iso e hipersinal na fase hepatobiliar. Isso vai dificultar também o nosso diagnóstico. Então, vejam aqui, paciente com adenoma do subtipo inflamatório, com realce arterial exuberante na fase arterial, e vejam que na fase hepatobiliar ele persiste com hipersinal, o que não é comum nos adenomas. Esse é um algoritmo cortesia de Shaw, e eu fiz uma pequena adaptação que auxilia muito ao clínico, ao médico solicitante, identificar qual o cenário clínico que melhor o paciente se beneficia com contraste extracelular ou com um contraste hepatoespecífico. Então, ajuda muito para identificar, naquela situação clínica, se vale a pena lançar mão do contraste extracelular ou do contraste hepatoespecífico. E o que a imagem pode auxiliar no manejo do adenoma hepático? Então, nós sabemos que a principal relação do adenoma se deu sempre com anticoncepcional oral, os de primeira geração que tinham altas cargas de estrógenos. Ao longo do tempo, novos contraceptivos foram introduzidos no mercado, com níveis fisiológicos de estrógenos, e achou-se que, com isso, a prevalência do adenoma fosse reduzir. E, na verdade, descobriu-se que essa é uma doença multifatorial, que existem outros fatores causais, e, atualmente, o principal fator causal que vem aumentando a prevalência é justamente da obesidade e da síndrome metabólica. Então, essa é a história natural dos adenomas. O que é interessante é que, em 2006, houve uma classificação dos subtipos moleculares do adenoma, a classificação de Bordeaux, e, mais recentemente, em 2017, essa classificação sofreu uma atualização. Então, vejam a mudança de paradigma de uma lesão que achava-se que tinham várias fases, mas, na verdade, hoje sabemos que ela apresenta distintos subtipos moleculares. Então, esses são os subtipos moleculares da última classificação dos adenomas: o subtipo com inativação do HNF1-alfa, o subtipo com ativação da beta-catenina e mutação nos exons 7 e 8, o subtipo inflamatório, o subtipo com ativação da beta-catenina e mutação nos exons 3, o subtipo Sonic Hedgehog e o subtipo não classificado. Além disso, existem outros dois subtipos que são um misto do subtipo inflamatório e da beta-catenina. E qual a importância de conhecer esses subtipos moleculares?
justamente por eles terem apresentações clínicas completamente diferentes. E isso implica em diferentes prognósticos e manejos completamente diferentes. Então, vejam esse subtipo aqui, com mutação no exon 3 da beta-catenina, ele tem uma chance de malignizar, segundo esse artigo, de 40%. É uma taxa muito alta, uma chance muito grande desse nódulo vir a se tornar maligno. E esse subtipo HNF1-alfa, ele tem uma característica completamente diferente. É um tumor indolente, raramente maligniza e raramente tem sangramento ou complicações. E foi a partir dessas características que tentou-se identificar em exames de imagem não invasivos critérios diagnósticos para diferenciar esses subtipos moleculares. E a ressonância mostra isso muito bem, já documentado em diversos artigos, com alta especificidade, conseguiram diferenciar esses dois subtipos, o HNF1-alfa e o subtipo inflamatório. A característica principal do HNF1-alfa é justamente a presença de gordura intratumoral. Então, vejam a sequência T1 em fase e uma sequência T1 fora de fase, mostrando esse importante decaimento de sinal, caracterizando, então, a gordura intratumoral. E essa característica é bem específica para esse subtipo molecular. Já o subtipo inflamatório tem como característica a presença de um hipersinal na sequência T2. Às vezes, esse sinal vem de uma forma mais periférica, chamado de sinal do atol, e como característica na fase pós-contraste de dinâmica, é a presença de um realce arterial hipervascular, e que esse realce ele persiste nas fases tardias, diferente dos outros subtipos moleculares. Então, segundo esse guidelines da Associação Europeia, a ressonância tem uma especificidade maior do que 90% na identificação do subtipo HNF1-alfa e do subtipo inflamatório. Existem alguns artigos mais recentes que buscaram outras características de imagem para tentar diferenciar outros subtipos moleculares, porém, sem uma casuística robusta e com acurácia não tão boa, então isso não é utilizado na prática. E esses são os manejos adotados nos adenomas. Esse é o manejo adotado em 2016 pelo Guidelines da Associação Europeia. Então, todo homem é recomendado que seja feita a ressecção pela alta taxa de transformação maligna nesse gênero, cerca de 10 vezes mais do que as mulheres. No caso da mulher é orientado a uma mudança no estilo de vida, a interrupção do uso de anticoncepcionais orais, dieta, e 6 meses após essa paciente é reavaliada com a nova ressonância. Se esse nódulo for menor do que 5 centímetros e se mantiver estável, pode ser feito um acompanhamento. Se esse nódulo for maior do que 5 centímetros ou apresentar aumento, é então recomendada a ressecção. Depois dessa classificação dos subtipos moleculares, Noe e colaboradores sugeriram um outro tipo de manejo. Então, a identificação do subtipo HNF1-alfa, como eu falei, é um subtipo bem indolente, então, nesses casos, é recomendado apenas um acompanhamento. Se não tiver essa característica, é recomendado uma biópsia. Eu não vejo isso muito acontecer na prática, existe a chance de sangramento, né, nesse procedimento também, nesse tipo de tumores, mas ele orienta esse tipo de procedimento para identificar os dois subtipos com maior chance de complicação, que é o subtipo beta-catenina do exon 3 e o Sonic Hedgehog, que podem ter uma alta prevalência de malignização e de sangramento, respectivamente. Os outros subtipos, ele recomenda um acompanhamento também. E CHC, por que usar o LIRADS no carcinoma hepatocelular? Antes de mais nada, precisamos entender o que é o LIRADS, né? O LIRADS é um sistema de dados e laudos de imagem do fígado, é um documento dinâmico para padronizar a terminologia, técnica, interpretação, laudos e coleta de dados de imagens hepáticas. É formado por um comitê multidisciplinar internacional de radiologistas e intervencionistas, cirurgiões hepatobiliares, hepatologistas e hepatopatologistas. Então, o esboço inicial do LIRADS, ele aconteceu em 2006,
Com o passar dos anos, diversas atualizações foram feitas, até a última atualização, que foi em 2018. Se vocês me perguntarem se eu usava o LIHADS antes de 2018, eu utilizava. Eu sempre gostei muito dessas metodologias padronizadas, facilita muito a comunicação. Só que antes de 2018, eu sentia que eu colocava isso no laudo e não falávamos a mesma linguagem do hepatologista. Ele acabava não dando muita bola para esse LIHADS. Ele queria saber apenas se aquilo era um CHC ou não. Na última atualização de 2018, o LIHADS foi incorporado no Guidelines da Associação Americana de Estudos das Doenças do Fígado. Isso facilitou muito a comunicação, porque o radiologista começou a falar a mesma linguagem do clínico. Então, o LIHADS, para quem nós vamos utilizar? A cirrose, né, o resultado final de diversas doenças que levam a danos progressivos e repetitivos ao parênquima hepático. Então, nós vamos utilizar no paciente que tem uma cirrose já estabelecida, no paciente com hepatite crônica por vírus B, pacientes com CHC atual ou prévio. Não devemos utilizar o LIHADS nos pacientes sem os fatores de risco acima, menores de 18 anos ou com cirrose por causas congênitas ou vasculares. Por quê? Porque esses pacientes é muito comum a existência de pseudolesões vasculares, e isso poderia reduzir a especificidade deste método. Então, essa é a classificação de LIHADS, e assim que utilizamos a tabela diagnóstica, devemos utilizar sempre essa ordem ao categorizar os nódulos hepáticos, e eu vou abordar cada um deles. Então, a primeira categoria, o LIHADS não classificável, aquela situação que o paciente não consegue fazer uma apneia adequada, o estudo não fica adequado, o contraste não foi bem utilizado. Praticamente no Brasil, na maioria dos serviços, nós não utilizamos essa categoria. Nós preferimos reconvocar o paciente e fazer um novo estudo do que dar um laudo com essa categoria. A segunda categoria é o LIHADS com tumor na veia ou trombose tumoral. Essa é uma categoria muito importante de ser identificada, porque isso contraindica o transplante nesses pacientes. O LIHADS 1 é aquele cisto ou hemangioma, aquela lesão com características benignas. O LIHADS 2 é aquele nódulo provavelmente benigno, quando há alguma dúvida, alguma característica de imagem que não permita você afirmar que realmente é um cisto ou um hemangioma. O LIHADS M é aquela lesão provavelmente maligna, mas não específica para o CHC. A maior parte desses nódulos categorizados no LIHADS M faz parte do colangiocarcinoma. E a característica de imagem desse nódulo é ter um realce anelar, um realce em alvo, como é feito a categoria pelo LIHADS. Se o nódulo não tiver nenhum tipo dessas características, nós passamos, então, para a tabela diagnóstica. E essa tabela diagnóstica, nós utilizamos critérios principais para chegar ao LIHADS final. Os critérios principais é a presença de hiperrealce na fase arterial, então, um nódulo com realce superior ao parênquima hepático de fundo e homogêneo. O segundo critério é a presença de washout ou lavagem, onde esse nódulo apresenta um hipossinal em relação ao parênquima hepático de fundo e apresenta um decaimento de sinal em fases progressivas. Uma outra característica é a presença da cápsula fibrótica, que é um realce finamente simétrico e anelar que identificamos nas fases mais tardias. E o outro critério é justamente o de um aumento entre exames, um aumento nas dimensões entre os exames, sendo que o critério utilizado é um aumento maior do que 50% em menos de 6 meses. Então, vamos para alguns exemplos. Então, o primeiro paciente, 54 anos, com cirrose por álcool. Nós já identificamos, então, aqui um nódulo com realce hipervascular na fase arterial, presença de washout na fase portal e a presença de cápsula bem caracterizada aqui na fase tardia. Então, em qual fase devemos fazer a mensuração desse nódulo? O LIHADS ele não recomenda que seja feita na fase arterial, porque podemos superestimar a mensuração. Ele recomenda que seja feito na fase portal ou na fase tardia, sempre englobando a cicatriz. Então, nós fazemos a mensuração desse nódulo e vamos para a tabela. Então, nódulo com realce hipervascular na fase arterial,
medindo 18 milímetros e com 2 critérios, a presença de washout e de cápsula. Então, chegamos ao diagnóstico de um Lihad 5 nesse caso. Um outro caso aqui pela tomografia, vejam que é um nódulo que não tem realce hipervascular na fase arterial. Muitos radiologistas ficam em dúvida, como é que o nódulo vai ser hipervascular e ter washout? Esse é um caso bem característico. Vejam, não há realce hipervascular na fase arterial, mas eu vejo claramente uma queda da densidade entre os exames e uma densidade menor do que o parênquima hepático de fundo. Então, a presença de washout, a presença de cápsula, nós medimos esse nódulo e vamos na tabela. Ausência de realce hipervascular, um nódulo maior do que 20 milímetros, com 2 critérios principais, nós chegamos, então, ao diagnóstico de um Lihad 4. Mais um caso, nódulo hipervascular, parece haver um washout e a presença de cápsula. Nós fazemos a mensuração, vamos na tabela e chegamos ao diagnóstico de um Lihad 5. Esse talvez seja o principal erro cometido pelo radiologista nos exames de imagem utilizando Lihads. É justamente a falsa impressão que a cápsula fibrótica nos dá em achar que esse nódulo ele é hipointenso em relação ao parênquima hepático de fundo. Então, isso dá uma falsa impressão que esse nódulo tem o washout, mas na verdade ele não tem. É uma falsa impressão que a cápsula acaba fazendo nesses nódulos. Se fizermos uma remoção eletronicamente dessa cápsula, vejam que esse nódulo é completamente homogêneo em relação ao parênquima hepático. Então, ele não tem washout. Ele tem cápsula, ele tem realce hipervascular e ele vai cair nessa categoria aqui na tabela. Vejam que a forma de diferenciar se é um Lihad 4 ou 5 é Lihad 4 se for cápsula, Lihad 5 se for lavagem ou crescimento. Então, esse paciente é um Lihad 4 e não 5. E isso é uma importante informação que o radiologista precisa saber ao categorizar um nódulo como Lihad 5. E por que isso? Porque quando o radiologista emite um laudo dizendo que aquele nódulo é um Lihad 5, o hepatologista ele tem já autorização de tratar aquele nódulo sem diagnóstico histológico. Então, a importância do radiologista, o papel fundamental na definição de conduta desses nódulos. Então, o radiologista, quando ele não tiver certeza naquele critério principal, é sugerido que ele faça um rebaixamento para uma categoria inferior para não perder a especificidade que esse método possui. Por essa portaria do Ministério da Saúde, um laudo categorizando o nódulo como Lihads 4 ou 5 já se autoriza a inclusão desse paciente na fila de transplante, desde que tenha aqueles outros critérios clínicos presentes. E nesse trabalho aqui de 2019, com maior casuística, para mostrar a sensibilidade e especificidade do Lihads, vejam que o nódulo categorizado como Lihad 5, ele tem 97% de acurácia para dizer que é maligno. E 94% desses tumores malignos eram um CHC. Essa é a classificação de Barcelona, onde ele utiliza critérios clínicos, critérios de imagem, para definir qual a melhor conduta com aquele paciente. E muitas vezes esses pacientes são submetidos a terapias locorregionais, seja embolização, seja ablação. E é importante conhecer qual o efeito de imagem que esses pacientes vão ter no controle pós-terapêutico. A ação dessas terapias, elas são não citotóxicas. Então, redução tumoral não é o primeiro efeito esperado nesses exames. A ablação, por exemplo, por radiofrequência, ela até aumenta a lesão. Esse é o resultado esperado. Então, não podemos utilizar critérios dimensionais nessas situações, critérios RECIST. Nós devemos utilizar critérios morfológicos, critérios funcionais do RECIST modificado. E como é que fazemos isso? Nós identificamos, após o uso do contraste, qual o tipo de realce que aquele nódulo que sofreu uma terapia locorregional vai apresentar. Se for um realce anelar, fino, simétrico, esse é o resultado esperado pela terapia locorregional. Isso é uma alteração inflamatória e esse é um resultado adequado e satisfatório dessa terapia. E nós devemos categorizar ele como Lihads TR não viável.
Se, ao contrário, houver uma área mais assimétrica, mais espessa daquele realce, e há uma dúvida se aquilo ali realmente é um tumor viável, nós devemos categorizar, então, como Leydig TR indefinido. E já quando há claramente um componente sólido naquele tumor, nós vamos categorizar, então, como Leydig TR viável. Então, é importante salientar que nesses cenários de controle pós-terapia locorregional, a ressonância é bem superior em relação à tomografia. E o porquê disso? Porque muitas vezes essa terapia locorregional faz uma necrose coagulativa nesses tumores e eles se apresentam com hipersinal na fase pré-contraste e hiperdenso na tomografia também na fase pré-contraste. E a ressonância tem uma técnica chamada subtração, que nós conseguimos ter uma real visão se aquele nódulo tem realce ou não. Então, isso vai auxiliar muito no diagnóstico do radiologista. Então, vejam aqui um nódulo na fase arterial, aparentemente um nódulo hipervascular. É importante que olhemos a fase pré-contraste do estudo. E vejam que é um nódulo já hiperintenso nessa fase pré-contraste. Isso dá dúvida se esse realce é normal ou se esse sinal mais elevado é em decorrência do alto sinal já na fase pré-contraste. O que eu faço? Eu faço a subtração, que nada mais é do que pegar a fase arterial e fazer uma subtração da fase pré-contraste. E aí sim, eu tenho a real noção de que esse nódulo realmente tem realce pelo meio de contraste. Vejam outro caso, uma lesão discretamente mais vascularizada em relação ao parênquima hepático de fundo. Quando olhamos a fase pré-contraste, já notamos que esse nódulo já apresentava um hipersinal na fase pré-contraste. Nós fazemos a subtração e vejam que não há realce anômalo nesse nódulo, e na verdade isso aqui é um pseudo-realce hipervascular. Não é um nódulo verdadeiro, não há realce nessa lesão. Uma indicação que eu sugiro aos radiologistas que quiserem laudar esse tipo de paciente, num contexto de uma suspeita de um CHC, que entrem nesse módulo educacional do Colégio Americano de Radiologia. Vocês podem apontar o celular, a câmera do celular para esse QR Code, e vocês já vão dar nesse site, onde você responde diversos casos, e ao final desse módulo educacional, você recebe um certificado, e isso permite que você tenha pelo menos um mínimo treinamento para laudar esses tipos de exames. Esse é um outro site também que auxilia, você vai categorizando, vai adicionando os critérios de imagem nesse site, e ao final ele te dá qual Leydig que você deve utilizar no laudo. Pode auxiliar também no momento que você estiver laudando esses exames. Agora a gente vai passar um pouquinho para a comunicação, né, sobre assertividade de diagnóstico, qual o seu grau de confiança e como transmitir isso no laudo. Então, esse é o cenário perfeito de comunicação entre o médico solicitante e o radiologista. Então, o médico solicitante, ele realiza a solicitação de um exame, informando qual a suspeita, qual a clínica do paciente, sua suspeita, fornecendo exames laboratoriais pertinentes e exames de imagem prévios. O radiologista, com base nessas informações, e ele interpreta aquelas imagens, emite um laudo, evitando ao máximo qualquer falha de comunicação, sendo bem assertivo na sua escrita, né? Ao final, o médico solicitante interpreta aquele laudo e adota a sua conduta naquele paciente, e no desfecho ele emite um feedback para o radiologista. Eu acho que esse é um círculo de rotina perfeito, e isso facilitaria muito a vida de ambos os profissionais. Então, o laudo, na verdade, é o produto final do trabalho do radiologista. Muitas vezes é o único meio de comunicação entre o radiologista e o médico assistente. Ele é feito através da interpretação das imagens no contexto da apresentação clínica do paciente, e, ao final, o radiologista emite uma conclusão com o posicionamento sobre uma possível hipótese diagnóstica ou diagnósticos diferenciais. É importante que o radiologista se comprometa com o caso, elabore um diagnóstico diferencial com base nas informações clínicas, e que ele entenda também até onde seu exame pode chegar.
E é importante sempre determinar qual o grau de segurança que você tem naquele diagnóstico. Então, muitas vezes o radiologista tem um bom conhecimento técnico, mas ele não consegue passar aquelas informações de uma forma adequada no seu laudo. Então, o médico assistente interpreta de uma forma diferente do que o radiologista queria passar, e quem sofre as consequências com isso é o paciente. Então, a comunicação ineficaz na assistência médica contribui para a morbimortalidade do paciente. E vejam que não é apenas o médico solicitante que tem acesso a esse laudo. Diversos outros profissionais vão acessar esse laudo e, se houver qualquer mínima falha de comunicação, uma cascata de erros sucessivas poderão ocorrer com esse paciente. Então, nós sabemos que raramente achados de imagens são patognomônicos de qualquer doença. Radiologistas enfrentam incerteza diagnóstica diariamente e utilizamos diversos termos para tentar colocar qual o grau de incerteza que temos naquele diagnóstico. A língua portuguesa é riquíssima, né? Então todos esses termos aqui são amplamente utilizados nos laudos. O que é importante sabermos é que, muitas vezes, o grau de dúvida que o médico assistente, na verdade, o nível de confiança pretendido pelo radiologista não é compreendido da mesma forma pelo leitor. Isso ocorre pela ausência de um lexo universal que possamos utilizar, e muitas vezes isso gera umas interpretações equivocadas. Então, por ausência de um lexo amplamente utilizado, eu me baseio em lexos de instituições utilizados internamente. Esse é um do Memorial e esse é da Universidade de Harvard. Eu gosto muito desses termos e são os que eu utilizo habitualmente no meu laudo. E aqui o nível de certeza que é dado de acordo com o termo que é utilizado. Eu apenas fiz uma leve adaptação, porque, segundo esse livro da linguagem médica, a palavra consistente na língua inglesa é diferente do significado na língua portuguesa. Então, ele recomenda que sejam utilizados termos como sugestivos ou compatíveis. Então, eu habitualmente utilizo esse tipo esses termos no meu laudo. Infelizmente, eu não posso recomendar isso para todo mundo, porque não existe um lexo universal. Eu apenas utilizo esse critério e é a forma como eu me baseio na literatura para utilizar. E nódulos indeterminados por imagem, né? Como conduzi-los? Acho que para o médico assistente não há nada pior do que ele solicitar um exame de imagem e receber na conclusão nódulo com características indeterminadas. Pode ter certeza que para o radiologista especialista é angustiante também não conseguir chegar a um diagnóstico definitivo pela imagem. Na literatura existem diversos algoritmos recomendados para esses nódulos hepáticos. Eu não acredito em nenhum algoritmo desse, numa receita de bolo nesse cenário. Na verdade, eu acredito que esses nódulos indeterminados eles devem ser discutidos multidisciplinarmente, com especialistas, com experiência, para se chegar ao melhor manejo para aquele paciente. Mas, antes de mais nada, nós devemos saber em que cenário clínico nós estamos frente em relação àquele paciente com aquele nódulo. Foi um nódulo detectado incidentalmente no paciente assintomático, sem hepatopatia, ou foi num nódulo diagnosticado no paciente já com a cirrose estabelecida, ou no paciente já com a doença oncológica conhecida. Então, é importante conhecer em que cenário clínico estamos para definir a melhor conduta para aquele paciente. Esse é um outro site também, onde nós alimentamos alguns critérios clínicos e critérios de imagem, e ao final ele sugere alguns diagnósticos diferenciais que podem ser utilizados. Então vejam esse caso aqui. Paciente que nós não temos nenhum conhecimento sobre a clínica, um nódulo hipervascular, com washout, com cápsula, medindo 22 milímetros. Se esse paciente é um hepatopata, esse nódulo será definitivamente um CHC. Se esse for um nódulo detectado incidentalmente no paciente assintomático, muito provavelmente esse nódulo vai ser um HNF ou um adenoma. Raramente esse nódulo vai ser um CHC. Então, a probabilidade pré-teste é fundamental no manejo desses nódulos hepáticos.
E no cenário oncológico, né, um paciente já com a doença oncológica estabelecida. A primeira coisa é saber qual é o tumor primário e qual o comportamento vascular que esse tumor pode se apresentar como uma metástase hepática. É um tumor que se apresenta com lesões hipovasculares, como cólon, pulmão, mama e estômago. Lembrando que a mama e o cólon, eles também podem se apresentar como metástases hipervasculares, ou, no caso de tumores hipervasculares, tumores neuroendócrinos, carcinoma de células renais, melanoma e tireoide. Então, veja um caso aqui de um paciente com adenocarcinoma de pulmão, com múltiplas metástases hipovasculares acometendo todos os segmentos hepáticos. E aqui um outro paciente com melanoma, mostrando diversas metástases hipervasculares pelo parênquima hepático. E finalizando, modelos de laudo, né? Para onde estamos caminhando? Não há dúvida que o avançar tecnológico das imagens foi muito grande nos últimos anos. Eu fico imaginando meus colegas do passado que tinham que extrair todas as informações por um simples raio-x de abdômen. Hoje nós temos reconstruções 3D, volumetrias para detectar qual o volume de parênquima hepático remanescente em ressecções cirúrgicas amplas. Então, tudo isso facilita muito o diagnóstico e a condução feita pelo radiologista. Só que será que progredimos muito no modelo de entrega das imagens? Os modelos de entregas de imagem sempre foram com filmes, né, onde existem imagens aleatórias, muitas vezes a imagem-chave diagnóstica não está presente naquele filme. Eu sei que há uma resistência muito grande de algumas especialidades em ainda exigirem esses filmes radiológicos, mas esse é um modelo fadado ao fim. Ainda mais nessa questão de paperless que estamos caminhando, isso aqui não vai existir nos próximos anos. Depois passamos para um modelo com a mídia digital, onde o médico assistente muitas vezes tinha dificuldade de abrir aquele CD no computador, não havia arquivo executável, programa para executar aquelas imagens, o CD não abria, as imagens não tinham sido gravadas, isso era um problema frequente. Até que passamos para um modelo de portal, onde com um celular, com um tablet, com um computador, com internet, em qualquer lugar, o médico assistente poderia ter acesso àquelas imagens em qualquer momento para poder avaliar todo o estudo, ao invés de apenas imagens aleatórias do estudo. E vem se questionando muito aos médicos solicitantes o que eles querem no laudo, qual a opinião deles sobre os laudos radiológicos. Esses são os dois estudos recentes da radiologia brasileira e que se fala muito do laudo estruturado. Isso vem sendo um formato muito discutido nos últimos anos. Se formos buscar na literatura o número de publicações utilizando o termo laudo estruturado, há um aumento exponencial nos últimos anos. Segundo esses dois artigos aqui, o laudo estruturado aumenta a qualidade dos relatórios, permite uma maior reprodutibilidade e padronização, maior produtividade do departamento, melhor satisfação dos médicos encaminhadores, menos consultas sobre o conteúdo desse relatório, maior facilidade para a extração dos dados. Então, esses são dois sites que utilizam esse tipo de modelo estruturado. Esse é um Smart Report, onde você vai preenchendo características de imagem e, ao final, ele te dá um laudo. Infelizmente, a maior parte dos laudos é na língua inglesa, mas é um site bem interessante para nos basearmos para utilizar esses laudos estruturados. O outro é o Radio Report, que é da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, que também tem diversos laudos estruturados em diferentes cenários clínicos. Bom, muito se fala do laudo estruturado, mas poucos conhecem o que é exatamente o laudo estruturado. Então, esse é um modelo discursivo de laudo, vejam com frases completas e, ao final, com uma conclusão. E o que seria o laudo estruturado? O laudo estruturado ele vem com subitens, abordando a indicação clínica, a técnica do exame, se existem exames comparativos ou não. Depois, abordando o órgão principal de estudo. Então, nesse caso, era um paciente hepatopata,
onde o exame foi feito para a detecção de CHC. Então, vejam que para cada lesão hepática nós utilizamos subitens que o radiologista é obrigado a preencher, então isso evita que o radiologista esqueça alguma informação que é pertinente tanto para o manejo cirúrgico quanto para o manejo clínico. Depois, informações de órgãos extrahepáticos, informações pertinentes no seu estadiamento e informações clínicas também importantes no seu manejo. Ao final, nós temos uma conclusão bem enxuta, categorizando os nódulos, se possível com o estadiamento e com recomendações utilizadas pelo LIHADS. Então, vejam a diferença de um modelo discursivo para um modelo estruturado. Então, se eu quero saber se o nódulo no segmento 3 é hipervascular, eu tenho que buscar no texto até achar que esse nódulo é hipervascular. Vejam que com o modelo estruturado eu consigo facilmente identificar o nódulo do segmento 3 e saber que ele é hipervascular. Isso facilita muito a comunicação e a extração de informações. Mais recentemente, um modelo que tem se utilizado muito é o laudo ilustrado. É utilizar imagens chaves no próprio laudo. Então, vemos aqui um nódulo no segmento 3, hipervascular, com washout, categorizado como LIHAD 5. Aqui mostrando a veia porta. Vejam a presença de um conteúdo sólido com realce heterogêneo dentro da veia porta. Então, categorizando esse nódulo, essa lesão, como LIHADS tumor dentro da veia, né, uma trombose tumoral. E esse outro nódulo do segmento 8, categorizado como LIHADS 4, pois apresentava também sangramento. Então, esse é um modelo que vem se utilizando e facilita também a comunicação com o médico assistente. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos, com imagens estáticas, mostrar para o médico solicitante aquela informação que queremos passar. Então, o modelo audiovisual ajuda muito nesse cenário. Eu acho que esse é um modelo que vai cada vez mais crescer no futuro e isso vai facilitar muito a comunicação com o médico assistente. Então, eu vou passar aqui só para vocês entenderem o que é isso. Paciente com cirrose por vírus C encaminhado pelo hepatologista para avaliação de resposta de uma embolização de um CHC. Começo a avaliação pela sequência T2, mostrando a morfologia hepática com sinais de hepatopatia crônica. Passando então para a sequência T1 pré-contraste, a gente já vê a área de embolização nessa sequência T1. E passando para a fase arterial, claramente existe tecido neoplásico viável e a forma de a gente medir é pegando o maior diâmetro desse componente sólido, medindo cerca de 4,9 centímetros. Além disso, a gente avaliando a veia porta, a gente vê que o ramo esquerdo tem proximidade com essa lesão, mas não há contato ou invasão. E a presença de uma linfonodomegalia nessa cadeia pré-caval, medindo cerca de 1,5 centímetros, suspeita para um acometimento extrahepático da doença. Obrigado. Então, esse é um modelo que facilita muito a comunicação e justamente mostrar o que o radiologista identificou naquelas imagens. E o futuro, né? Muito se fala de inteligência artificial, de realidade aumentada, de impressora 3D. Não há dúvida que essas tecnologias facilitarão o trabalho dos médicos, mas eu acredito que o que fará diferença será o trabalho em grupo, com equipes multidisciplinares, comprometidas e unidas. Infelizmente, a trajetória que a medicina vem tomando nos últimos anos é um pouco desanimadora, né? Onde o desempenho do trabalho dos médicos tem sido avaliado pelo volume de pacientes que atendem ou pelo tempo médio que geram um laudo. Esse é um modelo insustentável, não há dúvida que a medicina vai prosperar baseada no valor. A medicina de precisão, que pode ser até mais trabalhosa e mais cara num curto prazo, mas apresenta desfechos melhores, benefícios ao paciente, evitando exames e procedimentos desnecessários. Obrigado.
Rafael, muito obrigado pela apresentação. Realmente eu achei que foi excelente, muito enquanto clínicos e certamente oncologistas também como o Rodrigo, até a compreensão melhor dos diversos aspectos das imagens, das indicações, como você colocou de maneira muito precisa. Enfim, eu achei que realmente foi uma apresentação excelente. A gente tem uma pergunta aí, eu tenho algumas perguntas, que eu já tinha algumas e criei mais perguntas aqui, então eu vou fazer a pergunta que está... Não, eu vou fazer a minha primeira pergunta, depois eu faço a pergunta que está aí, tá? Só porque eu fiquei com uma dúvida no seguinte. Em relação ao CHC, isso falando referente ao Primovist, tá? Em relação aos CHCs que são moderadamente ou que são diferenciados, eu entendo, pelo que eu sabia e pelo que você complementou, que o Primovist não auxiliaria no diagnóstico dessas lesões, ou pelo menos auxiliaria menos. Obviamente que a gente sabe que esse tipo de nódulo é um tipo menor, né? Percentualmente falando, uma quantidade de 10, 20% de CHCs que tem essas características. Então, eu acho que o Primovist talvez não ajudasse tanto na caracterização desses nódulos. Os outros aspectos da imagem relacionados ao CHC, com pseudocápsula, washout, etc., nesse tipo particular de CHC, eles se mantêm, eles ajudam no diagnóstico, ou eles também não são tão, vamos dizer, não nos ajudam tanto quanto no CHC mais típico? A questão do contraste hepatoespecífico, como eu falei ali, ele é uma ferramenta adicional na categorização, na caracterização do CHC. O que ocorre é que eu mostrei ali as limitações que o contraste hepatoespecífico pode realizar, pode fazer na imagem, né? A perda da fase arterial, a perda da fase de equilíbrio para categorizar o washout. Então, essas questões, sinceramente, eu prefiro utilizar o contraste hepatoespecífico como uma ferramenta adicional. Eu acho que inicialmente deve ser feito a solicitação com contraste extracelular e futuramente, se houver alguma dúvida, utilizar o contraste hepatoespecífico para auxiliar nesse diagnóstico. Nesse tipo do CHC diferenciado que você citou, a apresentação vai ser semelhante. Realce hipervascular, washout, presença de pseudocápsula. O que muda é naquele CHC com beta-catenina. Ele, eventualmente, na fase hepatobiliar, que a maioria dos CHCs são hipointensos, ele pode ser isointenso ou hiperintenso na fase hepatobiliar. Isso vai dificultar o diagnóstico quando for utilizado esse contraste hepatoespecífico. Então, via de regra, se você faz, por exemplo, uma ressonância normal com gadolínio, você identifica as características típicas de uma lesão, características de um CHC, o Primovist ele estaria dispensado nesse caso. Com certeza, eu mostrei ali para vocês qual a acurácia desse método, né? A especificidade. 94%, 95% de acurácia para lesões malignas, não, 97%, na verdade, para lesões malignas, e 94% dessas lesões malignas são CHCs. Então, é um método muito bom para ser feito o diagnóstico dessas lesões. Perfeito. E tem um questionamento aqui, aliás, tem algumas perguntas aqui. Bom, a primeira é uma pergunta de Tatiana, e você também comentou isso, mas ela pergunta o seguinte: o uso do contraste hepatobiliar ajuda na diferenciação entre adenoma e hiperplasia nodular focal? E qual o limite de tamanho para se diagnosticar hoje o nódulo na ressonância? Eu mostrei que o contraste hepatoespecífico é fundamental nessa diferenciação quando o nódulo não tem gordura, quando o nódulo não tem a presença de cicatriz central ou quando não tem sangue, né? Então, nesse cenário, nós não conseguimos diferenciar a hiperplasia nodular focal do adenoma com o contraste extracelular. Então, o benefício do Primovist é justamente nessa situação que o radiologista não consegue diferenciar esses nódulos. Então, é fundamental o uso do Primovist nesse cenário. E com relação ao tamanho, a tomografia ela apresenta uma limitação na caracterização de lesões menores do que 1 centímetro. Muitas vezes, nós descrevemos aqueles nódulos
no fígado em tomografia e não temos resolução espacial adequada para dizer se aquele nódulo é um hemangioma, muitas vezes, ou um adenoma. Então, dificulta muito pela tomografia lesões subcentimétricas. Já a ressonância, como temos sequências adicionais, sequências T2, T1, difusão, tudo isso facilita muito e aumenta a nossa acurácia na caracterização daquelas lesões. Eu desconheço um tamanho mínimo para caracterizar essas lesões focais, mas lesões muito pequenas, 4, 3, 5 milímetros, nós conseguimos muitas vezes caracterizar com a ressonância com contraste extracelular. Rafael, assim, existe algum benefício do Primovist? Eu vi alguma coisa referente à questão da utilização do Primovist para tentar definir grau de fibrose hepática, alguma coisa semelhante a algum fibroscan ou elastografia ou ressonância, enfim, e também para avaliação de reserva funcional hepática, como, por exemplo, considerando para hepatectomias, etc. Isso, de fato, é factível? A gente tem também a utilização do Primovist nesse sentido? Alguns estudos citam esse uso, não é utilizado na prática, tá? Para pacientes hepatopatas, para avaliar função hepática, nós precisamos de um tempo muito grande, às vezes 1 hora, 2 horas pós a injeção do contraste, para ver se aquele contraste está sendo excretado pela via biliar ou não. E, na verdade, o que ocorre nesses pacientes com cirrose descompensada é que a excreção da bile compete com a excreção pelo meio de contraste. Né? Esse contraste hepatoespecífico, 50% dele é excretado pela bile, 50% é por via renal. Então, o que ocorre é que o contraste acaba competindo com a excreção biliar e não ocorre aquela fase hepatobiliar que eu mostrei para vocês, onde os vasos vão estar hipointensos e o parênquima hepático bem realçado na fase tardia. Isso é citado na literatura, em estudos, mas não é utilizado na prática, não. É muito mais adequado utilizar uma elastografia por ressonância para avaliar a fibrose precocemente, através do grau de rigidez do parênquima hepático. Existem até alguns estudos citando para caracterização de lesões focais também. Esses tumores malignos, eles costumam ter uma rigidez aumentada e diversos estudos e artigos citam o uso da elastografia para essas situações, onde há um nódulo indeterminado e você utiliza a elastografia para saber o grau de rigidez daquela lesão focal. Na prática, isso ainda não é bem utilizado, é uma coisa para o futuro. Em alguns outros órgãos, isso já vem sendo bem demonstrado, como mama, tireoide, o uso da elastografia nesse cenário, mas no fígado é uma coisa ainda mais para o futuro e de ter um valor numérico específico para podermos diferenciar esses nódulos. E uma dúvida também mais técnica mesmo. O Primovist, ele é administrado junto com o gadolínio, é isso? Não. O gadolínio é o contraste extracelular que utilizamos. Okay. O que utilizamos é apenas o contraste hepatoespecífico, o Primovist. É um outro contraste. As fases precoces é muito semelhante ao contraste extracelular. Nós vamos ter uma fase arterial, nós vamos ter uma fase portal. A única fase que não vamos ter é justamente aquela fase de equilíbrio, que na verdade vai ser uma fase de transição para a fase hepatobiliar. E a diferença é justamente a fase hepatobiliar para a gente poder caracterizar melhor lesões focais, avaliar excreção biliar para avaliar fístulas biliares, mas as fases precoces dinâmicas é exatamente igual ao contraste extracelular, mas nós não utilizamos ele não, é apenas o contraste, o Primovist mesmo. E em termos de nefrotoxicidade? Na verdade, o gadolínio, ou o contraste utilizado na ressonância, ele não tem nefrotoxicidade. É diferente do iodo utilizado na tomografia, né? O que ocorre com esses contrastes da ressonância, na verdade, é aquele paciente que tem uma disfunção renal já grave, pacientes com clearance de creatinina abaixo de 30. Nessa situação, tem que se analisar o risco e benefício de se utilizar esse contraste.
porque a condição que pode levar é a fibrose nefrogênica sistêmica, né, nesses pacientes, que é uma situação que não tem tratamento e alguns pacientes vão a óbito. Então, é a situação que devemos sempre atentar, é aquele paciente com a disfunção renal grave. Então, pacientes com clearance abaixo de 30, aí sim nós devemos estabelecer o risco e benefício de fazer o uso desse contraste. Mas, de uma maneira geral, o contraste, tanto o extracelular quanto o Primovist, são utilizados sem problema nenhum com relação ao rim. E o contraste extracelular, que é o Dontarem, que utilizamos no nosso serviço, não existe na literatura nenhum caso de fibrose nefrogênica sistêmica relacionada a ele. Existem outros contrastes macrocíclicos com outros componentes químicos que, esse sim, tem relatos na literatura da fibrose sistêmica nefrogênica. E o contraste hepatocelular, como ele não é amplamente utilizado, não existem tantos estudos com relação a essa condição com esse contraste. Tem mais pergunta aí na... Tem. Emília pergunta o seguinte: como diferenciar em um paciente com cirrose hepática e hipertensão portal? Primeiro, nódulos de regeneração versus CHC, e como também diferenciar um trombo tumoral de um trombo não tumoral? Excelente pergunta, né? Os nódulos de regeneração, eles não apresentam realce hipervascular na fase arterial, e eles se apresentam na fase hepatobiliar com ISO ou hipersinal. E outra característica, muitas vezes esses nódulos regenerativos, eles não são nem identificados nos exames de imagem. Eventualmente, nós identificamos eles pela presença de ferro nesses nódulos, e eles se apresentam com hipersinal na sequência T1. Mas muitas vezes não identificamos eles nas imagens. Então, a forma de diferenciar é justamente aqueles critérios principais que eu citei. O CHC vai ser hipervascular na fase arterial, vai ter washout, vai ter cápsula e vai ser hipointenso na fase hepatobiliar, completamente do nódulo regenerativo. O que é difícil, às vezes, diferenciar é do nódulo displásico. O nódulo displásico de alto grau, aí sim, que é uma lesão pré-maligna, às vezes é difícil diferenciar totalmente essas duas lesões hepáticas. Com relação ao trombo tumoral, essa é uma questão importante, né? Como diferenciar um trombo não tumoral de um trombo tumoral, né? A ressonância auxilia muito nessa situação, tá? A realização da subtração, a identificação de um componente sólido dentro do vaso. Além disso, esse trombo tumoral, muitas vezes, ele acaba causando um aumento do diâmetro do vaso, diferentemente do trombo não tumoral. Então, a difusão também na ressonância é fantástico nesse cenário. A presença de restrição à difusão dentro do vaso, uma restrição alongada, tubular, auxilia muito nesse diagnóstico. Na maioria das vezes, não gera dúvida através da ressonância. Na tomografia pode gerar uma dúvida. Eu acho que a principal dúvida nesse cenário de trombos tumorais é determinar que aquele nódulo, que aquela lesão intravascular é um CHC. Muitas vezes nós não conseguimos definir se aquilo é um CHC, se é um colangiocarcinoma, se é um hepatocolangiocarcinoma. Então, muitas vezes, isso dificulta apenas pelo método de imagem. O que auxilia é quando identificamos uma lesão focal com características de CHC e aquela lesão invade o vaso. Aí, conseguimos definir que aquilo ali é um CHC realmente invadindo com componente intravascular. Quando há apenas o componente intravascular, nós muitas vezes não conseguimos diferenciar de uma outra lesão maligna para um CHC. E muitas vezes esse tumor é categorizado, na verdade, o Lihades recomenda que ele seja categorizado como Lihades com tumor dentro da veia, e se for possível especificar se é um CHC ou não, é colocado uma observação. Lihades com tumor na veia ou com trombose tumoral, com critérios diagnósticos para o CHC. Então, é assim que o Lihades recomenda que seja dado o laudo. Tem um outro questionamento de Tatiana, que ela coloca o seguinte: e no PET-TC, podem ser detectados nódulos de qualquer dimensão devido ao marcador celular? Então, o PET-CT, habitualmente, ele utiliza o radiofármaco FDG, né?
é uma substância que utiliza a glicose marcada, né? A maior parte dessas lesões, isso no contexto de um CHC ou uma metástase. Então, eu vou citar primeiro a metástase, né? Então, no cenário de um paciente com metástase hepática, é importante identificar qual o tipo primário de tumor para saber se aquele tumor é ávido pelo FDG ou não. Então, essa é a primeira questão. E a questão é que lesões subcentimétricas, menores do que 1 centímetro, o PET-CT ele pode não apresentar avidez por ser uma lesão muito pequena. Então, isso pode acontecer, é uma limitação do PET-CT. E a ressonância nesse cenário, principalmente com o uso do Primovist, é o melhor método. Existem alguns artigos comparando a tomografia, comparando a ressonância e comparando o PET-CT. E a maior parte desses artigos cita que a ressonância é um pouco superior em relação ao PET, principalmente quando se utiliza a difusão, é um importante critério de imagem para caracterizar as metástases, e o contraste hepatoespecífico também auxilia muito, como eu mostrei naquele caso. É lógico que não faz parte do estadiamento. É uma situação daquele paciente que vai ser submetido à metastasectomia. O uso do Primovist é fundamental naquele planejamento cirúrgico, num cenário onde cada lesão importa, né? Além disso, Rafa, no caso de CHC, para o CHC bem diferenciado, como o PET é um exame dinâmico, metabólico, pode ter muito baixa captação até não captar, né? Porque depende do grau de diferenciação tumoral. Por isso que a gente não Exatamente. usa, em geral, o PET Exatamente. para CHC. No CHC, eu acredito que são 50% ou 60% deles podem ter avidez pelo PET e 40% a 50% deles não vão ter avidez pelo PET-CT. Então, no cenário de um CHC, na verdade, a ressonância é muito superior em relação ao PET. E, como você falou, na metástase hepática de câncer coloretal, a função do PET é excluir doença extrahepática e ponto. Não é para identificar a lesão. A nova o gold standard atual para pré-operatória, como você falou, é uma ressonância com contraste hepatoespecífico. Tem uma especificidade melhor, né? Exatamente. Nessa questão de fazer a identificação de lesões extrahepáticas, aí sim, o PET-CT é muito bom para rastrear o corpo inteiro, né? Então, ele é fundamental nesse cenário de estadiamento. Cris Chiara quer fazer uma pergunta. Cris? Oi. Então, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Parabéns aí pela sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta de ordem bem prática. Hoje em dia se fala muito em economia e efetividade, né, em medicina. Isso é necessário, nós médicos, muitas vezes, no afã na busca de um diagnóstico, de um prognóstico, de um acompanhamento, a gente acaba lançando mão de forma exagerada em exames. E nódulo hepático isso é bem frequente. Então, Rafa, eu queria assim, uma opinião sua em relação a duas coisas em especial. Primeiro, e aí ainda vou fazer um adendo, né? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade na credibilidade desses nódulos, na credibilidade desses exames, e devemos lançar mão da complementação diagnóstica com métodos com maior acurácia, com uma ressonância em todo o nódulo incidental. E a minha segunda pergunta é, em se fazendo essa abordagem e se diagnosticando hemangioma, hiperplasia nodular focal, existe realmente racionalidade no acompanhamento, assim, em termos de frequência e a necessidade real de realização de exames de imagem? Quais seriam esses? Então, nesse contexto de um paciente que faz um ultrassom e é detectado um nódulo hepático, se o nódulo hepático fosse sugestivo de um hemangioma, a recomendação é que se prossiga, na maioria das vezes, com um exame de imagem com contraste, seja ultrassom, com microbolhas, seja com tomografia ou ressonância. A escolha do método vai depender muito da acessibilidade, da facilidade que o paciente vai ter para realizar aquele exame. Devemos lembrar que a tomografia tem limitação
nas lesões subcentimétricas, lembrar que a tomografia tem radiação. Então, é uma pergunta que depende de diversos fatores. Eu acho que cada situação deve ser individualizada, né, e pensado nesse contexto e nesses critérios para escolher o melhor método de imagem. Com relação ao acompanhamento, a hiperplasia nodular focal, se ela for bem documentada, não há indicação de prosseguir muito controles com relação a esse tipo de nódulo, né? Diferente do adenoma, como eu mostrei, e o hemangioma, a mesma coisa. Se for categorizado que é um hemangioma, lógico, vai depender também da situação clínica do paciente e da certeza diagnóstica de que aquele nódulo é realmente um hemangioma, para se pensar na possibilidade de fazer controles lógicos, com um período mais longo, né? Eu não lembro exatamente qual é a periodicidade, mas cerca de 2 anos. Existe alguma coisa desse tipo nesses guidelines, principalmente esse da Associação Europeia. Rafael, eu queria colocar o seguinte: quando a gente tem um nódulo muito típico, um LIRADS 5 até um LIRADS 4, e que a gente determina com isso o diagnóstico através da imagem do CHC, tudo bem. Mas aí dentro disso eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: a dificuldade do radiologista em relação a definir o que é um LIRADS 3. Porque assim, para nós é um que é mais ou menos sim, que é mais ou menos não, então não é um 2, não é, entendeu? Então assim, exatamente quando é que vocês consideram como 3? E o segundo questionamento é que a gente estava conversando um pouquinho antes da sessão começar. Como eu devo, na verdade, evitar... me faltou a palavra, mas como eu devo evitar não beneficiar o paciente no pós-tratamento, no caso de um downstage, por exemplo, em que estou tentando reduzir lesão, sendo mais preciso, como a gente estava comentando, na medida da imagem da lesão no pós-tratamento, para que eu realmente configure que aquela lesão reduziu de tamanho e de que eu posso listá-lo depois de um tratamento prévio, no caso de um downstage mesmo. Então, seria quando é que é 3 de fato e quando é como é que eu posso não atrapalhar a vida do paciente no sentido da mensuração da imagem no pós-tratamento? Eu acho que essas subcategorias intermediárias de probabilidade aí surgiram justamente para ajudar um pouco o radiologista e talvez atrapalhar o hepatologista. Na verdade, o que o exame de imagem deve dizer é um nódulo benigno, é um CHC, é um nódulo maligno, não específico para CHC, e pronto. Eu acho que o papel da imagem seria esse. Essas situações intermediárias, como o LIRADS 3, muitas vezes é quando é um nódulo hipovascular nos exames de imagem. A depender do tamanho dessa lesão, ele pode até subir para um 4, ou quando tiver um critério auxiliar. O LIRADS ele enumera uma série de critérios adicionais, auxiliares, para fazer o upgrade ou downgrade dessas lesões. Então, presença de gordura intratumoral, presença de ferro, a presença na fase hepatobiliar de um hipossinal. Então, existem diversos critérios enumerados que o radiologista, na verdade, não é obrigado a fazer esse upgrade ou downgrade, fica a critério do radiologista. Isso ainda não está muito bem estabelecido. Eu costumo fazer o upgrade quando é um critério realmente forte. Então, presença de hipossinal na fase hepatobiliar, presença de gordura intratumoral, presença de sangramento. Eu acho que todos esses critérios são bem específicos para a malignidade. Então, é importante que o radiologista conheça esses critérios auxiliares para poder fazer o upgrade ou downgrade. Então, o LIRADS 3 é aquela lesão indeterminada. Não tem características de ser lesão meio benigna, não é um cisto, não é um hemangioma. É uma lesão hipovascular que não tem washout e não tem cápsula. Então, muitas vezes, aquele nódulo que tem essa característica vai ser categorizado como LIRADS 3. E a sua outra pergunta com relação a terapias locorregionais para pacientes que vão ser submetidos à tentativa de um transplante hepático. Então, muitas vezes é isso que ocorre, né? Aquele paciente tem uma lesão, ele não é candidato ao transplante hepático,
e é sugerido que ele faça uma terapia locorregional para fazer um downstage e esse paciente ser colocado na fila de transplante. O problema é que a Câmara Técnica, atualmente, ela utiliza critérios RECIST para esse paciente ser colocado na fila de transplante. Então, a resposta terapêutica que eu mostrei para vocês de uma lesão totalmente hipovascular, que é a resposta esperada e satisfatória nesses tumores, e não a dimensão daquele tumor, isso vai atrasar a possibilidade de colocar esse paciente na fila de transplante. Então, muitas vezes, aquele paciente se beneficiou do tratamento, ele está com a lesão totalmente, digamos assim, curada e poderia, por critérios clínicos, ser colocado na fila de transplante, só que a Câmara Técnica não permite, e é uma coisa que precisa ser revisada para atualizar esses critérios funcionais e não dimensionais dessas terapias. E esses critérios funcionais, eles podem ser bem caracterizados pela imagem. Sim, esse caso que eu mostrei do laudo audiovisual foi justamente isso, né? A presença, o realce que aquele nódulo deve ter é apenas um realce anelar fino. Esse é o resultado esperado e satisfatório para aquela lesão. Se o nódulo apresentar qualquer componente irregular, espesso, ou realmente um componente sólido dentro do tumor, com realce, isso já vai categorizar ele como um LIRADS com tumor viável. Então, é assim que vamos categorizar esses pacientes, através do LIRADS, e, infelizmente, a Câmara Técnica adota outros critérios. Cristiana tem mais uma perguntinha. Rafa, provocando ainda mais, assim, no consultório, né, o que a gente mais recebe são mulheres jovens, vão fazer ultrassom por qualquer motivo, e lá detectam uma imagem pequena, hiperecogênica. Bom, aí eu já ouvi você respondendo aí a pergunta de Tati, que não existe essa questão de tamanho para caracterização de um comportamento vascular do nódulo. Mas aí, nesse caso, então, eu poderia pensar que quanto menor esse nódulo, talvez um método mais assim, que me desse maior especificidade, deveria ser o exame inicial, né? Porque muitas vezes a gente pega lá um nódulo hiperecogênico, 0,5 centímetros, então esse aí eu vou para uma tomografia, que vai me dar menos informação. E a outra coisa é se você vê algum sentido realmente no acompanhamento mais de perto desse nódulo mesmo, com ultrassom, por exemplo, você fazer um ultrassom em 4 meses, né, sempre sugerindo que o indivíduo vá para o mesmo indivíduo, sendo esse o indivíduo que fez o exame, que é de sua confiança, você vê algum sentido nisso? Essa informação que você citou é fundamental. Se o nódulo que é suspeito de hemangioma pelo ultrassom, ele é um nódulo subcentimétrico, pequeno, a tomografia pode caracterizar ele bem? Até pode, mas vai ter uma chance grande desse nódulo não ser bem caracterizado na tomografia. Então, provavelmente, nessa situação específica, eu acho que a ressonância deve ser o primeiro exame no prosseguimento dessa investigação. Eu acho que, sem dúvida, nessa situação, sim. O que eu contraindico, o que eu vejo muito acontecendo é o paciente partir direto de um ultrassom para uma ressonância com contraste hepatoespecífico. Isso muitas vezes, e ainda mais se a suspeita inicial foi um hemangioma. Quem não conhece bem o contraste hepatoespecífico vai caracterizar um hemangioma, que é bem simples de diagnosticar por imagem, como nódulo indeterminado. É isso que vai acontecer. Eu já peguei alguns casos de pacientes que a suspeita era um hemangioma, foram para a ressonância, e por ele não apresentar aquele realce tardio completo, sai como um laudo, como um nódulo indeterminado. Então, pode dificultar o diagnóstico do radiologista nessa situação específica da suspeita de um hemangioma. Então, eu contraindico que seja feita o contraste hepatoespecífico quando a suspeita inicial for um hemangioma. E, claro, o ultrassom é muito melhor, já que é inócuo, não utiliza contraste, não tem radiação, para fazer o acompanhamento de certas lesões mais indolentes. E você? Agora, eu acho que, assim, talvez valesse, eu não sei, mas eu imagino que não haja um grau de dificuldade maior nisso, mas, assim, eu acho que se o radiologista fosse um pouco mais incisivo no ultrassom em relação ao diagnóstico do hemangioma,
isso pouparia principalmente o paciente da ansiedade de querer fazer outros exames. E às vezes a gente vê uma descrição assim que não traz confiança para o paciente até, né, em relação a hemangioma ou, bom, enfim. Mas aí isso dificulta muitas vezes. O hemangioma, o achado de imagem pelo ultrassom, não é específico, o achado de imagem, a característica, não é específico do hemangioma, né? É um nódulo hiperecogênico. É lógico que por probabilidade e por questões clínicas também, de um paciente jovem, sem sintomas, muito provavelmente aquele nódulo vai ser um hemangioma. Se vale a pena investigar com o exame com contraste, aí vai depender da situação clínica, do tipo de laudo que foi dado. E lembrando que em determinadas situações, como um paciente com esteatose, o hemangioma vai se apresentar às vezes hipoecogênico. Então, são situações que nem sempre o ultrassom vai conseguir chegar a um diagnóstico definitivo. Eu também tenho uma pergunta para vocês. Então, o ultrassom é o modelo, o exame preconizado no rastreamento dos CH6, né? Lembrando que é um fígado completamente heterogêneo, lembrando que muitas vezes esses exames são feitos em centros de não referência, né? Que depende muito da experiência, é um exame técnico dependente. Eu não faço muito ultrassom, mas já fiz muito e sei o que é isso. Você pegar um fígado heterogêneo para detectar uma lesão focal não é fácil. Existem diversos trabalhos mostrando qual é a sensibilidade do ultrassom. E mais recentemente, um estudo de meta-análise mostrou que o ultrassom ele detecta menos do que 50% dos CH6 precoces. Então, o CHC precoce, o ultrassom muitas vezes não vai caracterizar. Então, será que esse é o melhor método que temos nessa população de alto risco para fazer o rastreamento? Os orientais, principalmente os japoneses, né, que acabam tratando de forma precoce esses nódulos, justamente pela dificuldade de transplante hepático que eles têm. Eu acho que só pode ser doador vivo, né, os japoneses, por exemplo. Então, eles têm um método de mais sensibilidade e menor especificidade, eles tratam logo. E já incluíram no programa de rastreamento, em pacientes de altíssimo risco, eles têm os critérios deles lá, um protocolo de ressonância abreviado. Eu sei que isso não é custo-efetivo, no Brasil nós temos dificuldade de fazer ultrassom, imagine fazer ressonância. Mas existe um protocolo abreviado de ressonância, onde utilizamos apenas o contraste hepatoespecífico, fazemos 3 fases ou 2 fases. Uma fase hepatobiliar, uma sequência de difusão e uma sequência T2. Isso em 10 minutos nós terminamos o exame. E utilizamos eles da mesma forma que o ultrassom. Se for um rastreamento positivo, nós reconvocamos o paciente e fazemos o exame completo. Se é um exame negativo, nós liberamos o laudo dessa forma. É um modelo a se pensar, a questão é como fazer a cobrança disso, já que os planos de saúde, isso não está englobado pela ANS, então é uma situação complicada. Mas se você me perguntar, se fosse eu queria fazer esse modelo de rastreamento. Eu sei que não é custo efetivo, mas eu acho que é o melhor modelo, mais específico, com maior acurácia, para a detecção precoce dessas lesões. Eu mostrei ali que pela hepatocarcinogênese, a fase hepatobiliar vai ser a primeira que vai se apresentar na imagem com hipossinal nessa sequência. Então, eu acho que é um modelo muito bom. Existem já estudos brasileiros utilizando isso lá no HC, por exemplo. Eles fizeram um estudo para mostrar qual a acurácia disso e foi muito bom o resultado. Eu sei que custo efetivo não é possível. Ultrassom já está difícil, imagine ressonância. Eu concordo com você que realmente eu também não acho que seja o melhor método de rastreamento. Eu acho que a gente tem uma diversidade muito grande da qualidade dos ultrassons, né? Assim, sobre diversos aspectos, equipamento, avaliador, enfim, mas infelizmente é o que na maioria das vezes os pacientes têm acesso. E a gente muitas vezes ainda continua, inclusive, utilizando, que também já não é utilizada largamente, alfa-fetoproteína, inclusive também por conta disso, para ser uma coisa que corrobore a mais
no diagnóstico, né? Então, assim, eu concordo plenamente que eu acho que, assim, um outro método de imagem deveria ser incorporado. Mas, infelizmente, entendo que para rastreio populacional, talvez realmente não seja possível por conta da custo-efetividade. Mas, e aí agora eu vou lançar a pergunta, assim, se a ultrassonografia com contraste ajudaria de alguma maneira e poderia ser mais econômico. Então, o uso do ultrassom com contraste microbolhas, ele já é implementado pelo LIRADS, ele já é autorizado também como método de diagnóstico e até de avaliação pós-terapêutica. O problema do contraste microbolhas é um pouco parecido com isso que eu citei. Hoje, não há autorização pelo convênio para fazer esse tipo de exame, não é amplamente disponível, depende muito de um profissional treinado, e você só vai conseguir avaliar, muitas vezes, uma lesão focal. Então, eu vejo um cenário muito bom naquele paciente que está no programa de rastreamento, é feito um ultrassom, é identificado uma lesão focal, e no mesmo momento você utiliza o contraste microbolhas para avaliar e diagnosticar aquela lesão focal. Eu acho isso fantástico. O problema é que isso é cobrado particular. Então, será que isso é custo efetivo? Será que é melhor fazer uma ressonância que o convênio autoriza? Então, nesse momento, eu acho que o contraste pelo ultrassom tem essa limitação. A partir do momento que ele entrar como autorizado pelos convênios, eu acho que vai ser um método para competir diretamente com a tomografia e ressonância. Eu acho que pode ser muito útil. Agora, lembrando, ele só vai conseguir avaliar, muitas vezes, uma lesão focal. Não vai ter a ideia do fígado inteiro, que é o que a ressonância permite fazer. Como é que é feito tecnicamente esse microbolha, que eu não conheço? Então, eu não faço não, mas eu conheço um pouquinho da técnica. É feito em tempo real, é injetado uma ampola daquele contraste. Pelo que eu saiba, aquela ampola permite você avaliar até 3 vezes o tipo de comportamento vascular que aquele nódulo tem, e vai ser muito semelhante ao que a gente vê na tomografia e na ressonância, só que é em tempo real. Você injeta e, ao mesmo tempo, você está visualizando o comportamento vascular daquele nódulo. A questão toda aqui é essa autorização do convênio, né? Não ser permitido ainda ser feito pelo convênio. Perfeito. Vou aproveitar esses minutinhos finais. Tenho 2 coisinhas rápidas. Primeiro, em relação aos adenomas. Eu achei super interessante essa capacidade da imagem de trazer para a gente informações adicionais em relação aos adenomas, porque, na verdade, hoje nós terminamos colocando tudo num saco só, né? Então, adenoma ser acima de 5 centímetros, inclusive na própria adenomatose, né, é cirúrgico. Se é abaixo de 5 centímetros, é acompanhamento. E aí entra a questão do contraceptivo, suspende o contraceptivo, se está usando, bom, enfim. E eu acho que essa caracterização melhor da imagem nos ajuda muito. Bom, a gente fica aí, infelizmente, na falta, né, da caracterização do adenoma, vamos dizer assim, de maior risco, né, que é o adenoma da mutação da beta-catenina, mas, bom, paciência. Os outros, eu acho que já trazem, assim, a imagem já traz para a gente informações que afastam aí essa possibilidade, né? Rafael, existe alguma perspectiva, assim, existe alguma disso evoluir para que a gente possa também evidenciar esse padrão mais agressivo de adenoma? Da mutação da beta-catenina? Isso depende, depende de quê? Da técnica, do marcador, depende de quê? Na verdade, esses subtipos moleculares foram identificados mais recentemente, né? E eu não vejo muitas vezes isso ser colocado no laudo, essa tentativa de identificação, como eu citei para aqueles 2 subtipos. Eu procuro sempre, quando eu identifico aqueles critérios de imagem, subdividir esses subtipos moleculares, porque eu acho que é importante para o manejo. Então, no cenário de uma paciente gestante, por exemplo, que não quer ir para a cirurgia, que tem um nódulo ali maior do que 5 centímetros, se for o subtipo HNF1-alfa, se tem gordura intratumoral na ressonância, talvez essa paciente possa ser acompanhada e não necessite de uma intervenção cirúrgica naquele momento. Isso. Então, essa é uma informação importante no manejo em situações específicas daquele paciente.
com relação à caracterização do subtipo com beta-catenina, realmente não existem critérios de imagem atuais com acurácia adequada para definir, olha, esse é um subtipo com beta-catenina. Muitas vezes ele se assemelha a um CHC, eventualmente. Então, é difícil caracterizar isso por imagem e atualmente não tem muito para onde ir para definir esses subtipos. Talvez futuramente com radiomics, que são algoritmos que são feitos através de vários critérios, soma de critérios de imagem, talvez isso possa auxiliar no futuro para se chegar à definição melhor desses subtipos moleculares. Mas não vejo isso a curto prazo como uma possibilidade por exames de imagem, né? Perfeito. E a outra coisa que eu queria colocar é em relação à questão dos laudos, né? Cada vez mais, realmente, eu tenho visto a valorização dos laudos estruturados, né? E até, assim, trazendo um pouquinho para a nossa realidade institucional, eu acho que a estruturação do laudo tem vários benefícios e, inclusive, a gente poder coletar dado, né? O laudo que não é estruturado, que é um campo aberto, não permite a coleta de informações referentes àquele laudo. Então, isso é uma coisa que eu acho super positiva, né? Porque se a gente quiser estudar em determinado momento qualquer coisa relacionada a essas informações, a gente tem na mão esse banco de dados, vamos dizer assim, riquíssimo, né? De todas as informações referentes aos laudos. E outra coisa que realmente eu tenho visto, e que você colocou aí também como uma possibilidade, é o enriquecimento do laudo com as imagens que são mais marcantes. Agora, uma coisa que eu também acho muito importante, que para a gente ajuda bastante, é a questão comparativa, né? Especialmente se o paciente faz os exames no mesmo serviço, de trazer que o nódulo 1, por exemplo, ele tinha tanto, ele passou para tanto, ele mudou de características, então isso também eu acho uma coisa bem positiva como informação do laudo, a gente poder ter as características evolutivas daquelas diferentes lesões. E esse laudo que você colocou, audiovisual, eu realmente não conhecia e achei muito interessante, porque na verdade termina sendo uma aula para a gente, né? Então a gente está ouvindo e está vendo o que ele está explicando ali como resultado. Então, excelente. A gente já faz isso extraoficialmente, porque quando a gente vai a gente liga o radiologista, que tem muito contato, aí ele já manda o videozinho explicando tudo. Então, extraoficialmente, com alguns colegas, a gente já faz. O QR Code, eu amei, assim, a Delfim, eu acho que foi a primeira a fazer aqui. Adorei, porque você clica, na hora você abre as imagens, apesar de não ser dinâmico, o QR Code, muito melhor do que você abrir um portal. Daqui que você abre o portal, etc. O QR Code é fantástico. Acho que é uma medida boa para a gente implementar, inclusive, na CAT pulmonar. Interessante. O laudo estruturado, eu acho que facilita muito a comunicação e evita aquela situação, né? O radiologista identificou um nódulo hepático, mas esqueceu de colocar a medida. Esqueceu de colocar se tem washout. Então, isso permite laudos padronizados e permite que o radiologista não cometa esses pequenos erros, né? Então, a informação sempre vai estar ali, ele vai ser obrigado a complementar aquela informação. Então, é uma forma de padronizar, de evitar qualquer tipo de falha na comunicação. Eu sempre tento implementar isso. Lógico, eu não coloco isso em todos os meus laudos, mas em laudos oncológicos, especificamente, eu tenho feito essa transição para os laudos estruturados. Claro, cada cenário oncológico é diferente, então são situações específicas com subitens e características específicas para aquele cenário oncológico. O laudo ilustrado já é uma realidade, cada vez mais tentando facilitar o que o radiologista está querendo mostrar para o médico solicitante. Isso facilita a comunicação e mostra exatamente o que o radiologista está vendo. Muitas vezes, o radiologista escreve alguma coisa no laudo, você vai procurar e não consegue identificar o que ele falou. Isso, então, às vezes é angustiante, né? Então, facilita muito. O laudo audiovisual é uma coisa que eu tenho feito um pouco como segunda opinião, não nesse formato de WhatsApp, né, que é algo amador, a imagem tremida, mal feita, mas existem alguns programas que utilizamos para isso. Então, é uma forma muito boa para
para mostrar de forma dinâmica o que está acontecendo ali no exame. Eu acho que esse é o futuro. Eu trabalho numa outra instituição que eu faço parte da inovação de laudos, e isso é a realidade que vem acontecendo, e futuramente, no futuro muito próximo, provavelmente isso vai ser colocado para ser utilizado na prática, e eu acho que funciona muito bem. Muitas vezes nós não conseguimos mostrar em uma imagem estática aquela alteração. Então, o estudo dinâmico, o videolaudo, né, facilita muito, eu acho que é fundamental e ajuda nessa situação, onde você, com imagem estática, não consegue ter a real noção do que está acontecendo ali. Só uma colocação, acredito que vai ter no futuro muito próximo o consultório do radiologista, porque você vai ter um cirurgião, vai querer fazer uma hepatectomia, ele precisa de reconstrução, volumetria, nada disso é remunerado para o radiologista, que ganha aquele valor fixo para um laudo complexo ou não. Então, com certeza, acho que já tem pessoas aqui em Salvador fazendo consultório de radiologia privado, e isso é fundamental para uma boa prática, principalmente cirúrgica. Exatamente. Eu acho que essa é a maior dificuldade do radiologista. Ele ser pressionado ali no serviço para, chamamos assim, baixar pilha, né? Laudar diversos exames. E o que vemos é que a maioria do radiologista baixa aquela pilha e esquece do comprometimento que ele tem com aquele exame. Então, eu acho que essa forma de se diferenciar, de fazer algo melhor e de fornecer informações que são imprescindíveis ali para aquele paciente, é isso que vai fazer a diferença no futuro. E como eu citei, né, grupos multidisciplinares, eu acho que isso faz muita diferença. O Rodrigo já faz muito isso na prática, nesses grupos oncológicos, isso é feito já há alguns anos, onde tem patologista, tem um hepatologista, tem um radiologista, então um oncologista, isso acho que facilita muito é onde eu mais aprendo, pode ter certeza, onde temos diversos especialistas, cada um trazendo a sua experiência e sua informação. Eu acho que essa troca aí, cada vez mais, vai ser fundamental e vai beneficiar como ajuda final, né, o paciente, né? O benefício sempre vai ser do paciente. Então, essa é uma realidade. Eu acho que o radiologista ele vem sendo um personagem coadjuvante nessas situações, mas eu acho que o radiologista que quiser fazer a diferença, quiser ter uma ação mais importante nessas situações, eu acho que o radiologista faz muita diferença quando tem uma experiência, quando se dedica e quando se diferencia. Ok. Pessoal, alguma coisa, Rodrigo?